Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedora do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, gente? Olha só, espero que sim. Eu quero tratar com você neste vídeo sobre mais um problema do São Paulo. E neste momento se refere à possível não contratação do Jamerson, que é o lateral esquerdo do Guarani, né? E que, enfim, o São Paulo poderia não contratar esse jogador, mas o São Paulo é um clube hoje que, em virtude até de não ter muito dinheiro, o São Paulo precisa praticar inteligência nas suas visitas ao mercado. O São Paulo precisa ter boas ações da sua gestão, né, que se coloquem no lugar da ausência de grana ali no Morumbi. Embora a gente já sabe, né, já é público, que o São Paulo, o Conselho Deliberativo de São Paulo aprovou o pedido de mais 3 empréstimos bancários que podem piorar ainda mais a situação do tricolor em médio prazo, né? O São Paulo já tem um problema aí com o possível transfer ban aí, já que foi acionado aí na FIFA pelo Maldonado, como a gente sabe. Então o São Paulo precisa ser muito inteligente neste momento. O São Paulo pode perfeitamente não poder contratar, né, jogadores daqui a um tempo, na próxima janela, por exemplo. Então seria muito importante que até o final dessa janela de transferência, que o São Paulo conseguisse buscar os reforços que precisa no mercado, né? E nesse sentido o São Paulo está pecando demais, está errando muito. Nessa questão com o Jamerson, que é o jogador do Guarani, né? E que o São Paulo tentou, não conseguiu contratar o jogador. O Santos também estava tentando a contratação desse jogador. E aí, olha, reparem vocês aí. O nível que está também o Santos, né? Porque o Santos pratica, assim como o São Paulo, o mesmo tipo de erro. Erro pelo qual tanto o Santos como o São Paulo não vai conseguir, por exemplo, não vão conseguir contratar provavelmente o Jamerson, a não ser que os dirigentes mudem bastante a sua mentalidade, né, e vão com força para cima aí desse jogador, porque ele já está indo para um outro clube. E esse é o grande problema, na minha opinião. Por quê? Porque o São Paulo, gente, pode perder o Jamerson para a equipe do Coritiba. É isso mesmo. O Coritiba, por quê? Na verdade, assim, o Coritiba é um time que veio da segunda divisão. O Coritiba é um time que está com muitos problemas financeiros. O Coritiba hoje é um clube que também vai lutar demais para sobreviver na Série A. Tem muitos limites ali, inclusive limites financeiros. A situação é muito complicada para um time que foi muito machucado quando estava na Série B. O time, quando está na Série B, perde muito rendimento, perde muito dinheiro, perde muito patrocínio, enfim, se desmancha completamente. Então, o Coritiba ainda convive com esse drama de ter ficado um tempo aí na Série B, né, de ter sido rebaixado para a Série B. Né, e mesmo que já tenha voltado e tenha ficado, permanecido na temporada passada, né, ainda é muito pouco. Né? O clube ainda vive com problemas. Contudo, o Coritiba hoje consegue bancar a contratação de um jogador como o Jamerson. E o São Paulo, neste momento, está levando o chapéu desse time do clube do Coritiba, gente, que tem tantos problemas. Então, na verdade, o São Paulo hoje está perdendo jogador para qualquer equipe no futebol brasileiro. Com todo respeito ao Coxa, tá? Eu não estou desmerecendo, não. Mas é para o Coxa, para qualquer outras equipes também. Hoje, quando o São Paulo está no mercado para buscar um jogador, aí você tem lá um Fortaleza tentando contratar um jogador também, esse jogador só vai chegar no São Paulo se ele for meio lelé da cuca, digamos assim, né? Num bom sentido até. Se ele for um amante do São Paulo, como foi o caso do Wellington Rato, que deixou de lado a possibilidade de ganhar bem mais no Fortaleza, né? E jogar no São Paulo. Por quê? Porque é um apaixonado pelo São Paulo. Não é todo dia que nós vamos nos deparar com jogadores de futebol, sobretudo desse mundo do futebol profissional, que tem esse tipo de comportamento. Então o São Paulo, na verdade, está perdendo jogadores para um Fortaleza. Aí a gente entende, Fortaleza tem um projeto aí legal, tá tudo funcionando muito bem. Mas o São Paulo está começando a perder jogador para qualquer time, gente. E agora pode perder o Jamerson para o Coritiba, que se colocou à frente de Santos e São Paulo, né, querendo colocar um dinheiro na negociação. Por quê? Porque o São Paulo queria apenas colocar jogador. É isso. Assim como o Santos. Os dois times queriam contratar o Jamerson, entregando jogadores para o Guarani, né, alguns jogadores ali, sobretudo da base, né, e não entregando nenhum dinheiro, nenhum centavo ali para o Bugli. Fica muito fácil a vida assim, né? Você pega ali jogadores que você considera que não servem, entrega lá para outro clube e traz um bom reforço ali, um bom jogador do outro clube para, enfim, não tem cabimento, né? O Guarani praticamente disse não a isso aí, não aceitou, né? E o Coritiba parece que está muito perto de contratar o Jamerson agora, por quê? Porque o Coritiba está colocando dinheiro na parada. Então é mais um exemplo, né, de como é grave o que está acontecendo no São Paulo.
Por que o Jamerson Josa? Mas ele vale tudo isso mesmo. Primeiro que tem um problema aí de atitude. Nós temos que avaliar a atitude dos dirigentes do São Paulo que estão perdendo um jogador para uma outra equipe porque não sabem negociar, gente. Não sabem. Eles são muito mais preocupados ali com as festinhas do grupo social do que, por exemplo, pegar um jatinho, um avião, ir lá até o Coxa lá e começar a sentar na mesa com os dirigentes ali do Coxa, o staff do jogador também, desculpa, do Coxa não, né? Ali pegar um jatinho, ou então ali no caso um ônibus, né, o carro particular, e ir até Campinas para negociar com o Guarani, né? Sentar na mesa com o staff do jogador e também com o dirigente do Guarani para resolver essa parada aí, né, gente? Agora não, nada disso é feito. Em vez disso, ficam achando que vão ter facilidades quando buscar um jogador no mercado. Não vai ter. Não vai ter, até porque o jogador hoje, ele pensa duas vezes em ir para o São Paulo, porque ele sabe que ele pode ter problema para receber direito de imagem, e ele sabe também, infelizmente no mundo do futebol isso ocorre mesmo, de que o Rogério Ceni às vezes tem umas atitudes estranhas, né? Uma valorização um pouco excessiva de alguns jogadores da base, e isso está passando aí para todo mundo aí no futebol. E alguns jogadores, às vezes, pensam duas vezes em vir para o São Paulo, não. Isso é informação lá de dentro do São Paulo, tá, gente? Então, o que acontece? A questão aí tem primeiro um problema de atitude do São Paulo que está errada. Segundo, que o São Paulo também está perdendo um jogador que é interessante. Né? Se nós olharmos para o futebol praticado por esse atleta, ele realmente é um baita lateral, gente. É um lateral de altíssimo nível. Ele foi um dos destaques do Guarani na Série B, para mim, um dos melhores laterais que atuou na Série B na temporada passada. E detalhe, ele não jogou muito todos os jogos, tá? Ele jogou alguns jogos só, e aí nos jogos alguns jogos ele entrou na partida, né? Aí depois que ele vai ganhando ali consistência e tal. Mas sem jogar muito, ele foi um dos líderes de assistência da Série B. Ele deu 7 assistências, gente. Em 40 jogos marcou gol, 41 jogos, né? Deu 7 assistências, sendo que boa parte desses jogos aí, ele não atuou como titular. Ele entrou durante a partida jogando alguns minutinhos, né? O número de 20, 21, 22 jogos aí que ele conseguiu jogar como titular. 7 assistências, gente. Entendeu? É um cara que sabe muito bem o que faz com a bola quando tá ali no setor de ataque. É o lateral que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa, na verdade, de um lateral que aprofunde, que leve o jogo para o fundo do campo, que dê profundidade para o jogo do São Paulo. A gente percebe quando estamos vendo as partidas do Tricolor, o quão é difícil que os laterais vão até o fundo do campo. O Jamerson é esse lateral que vai até o fundo do campo e faz um cruzamento com muita qualidade. Né? Ele faz cruzamento pelo alto, faz cruzamento também rasteiro, cruzamento para trás. É um zagueiro, é um lateral inteligente, né? De bom nível, com velocidade e também com uma satisfatória condição de recomposição. Não é tão absurda assim, não é tão brilhante, mas é bem satisfatória também a recomposição que o Jamerson acaba praticando ali para fechar o corredor ali no setor defensivo. Então esse jogador, ele se apresenta aí como uma bela oportunidade para o São Paulo. Por quê? Porque não há muitos laterais esquerdos de qualidade hoje no mercado. É um jogador que não é caro para o Tricolor, mas o Tricolor não está conseguindo contratá-lo. Por quê? Porque na verdade queria entregar jogadores ali, né? Jogadores que evidentemente que o São Paulo vai... Entendam, raramente um clube vai entregar um jogador que ele avalia como jogador positivo, importante para a equipe. Ele vai entregar aqueles jogadores que eles entendem que os jogadores não servem, né? Não são bons. Então São Paulo, na verdade, é claro que pode até haver um jogador nesse meio que joga muito e a avaliação sobre o futebol dele é errada por parte dos dirigentes. Mas quando os dirigentes do Coxa se dão conta, os dirigentes do Guarani se dão conta desse problema aí, né, de que o São Paulo está oferecendo um jogador, não é disso que eles vão que eles vão se atentar, né, de que de repente tem um jogador bom ali que está sendo mal avaliado. Eles vão concluir que esses jogadores que o São Paulo está entregando ali são jogadores que são muito mal avaliados pelos dirigentes e por isso talvez não sirvam nem mesmo para o Guarani, né? Então, na verdade, o Guarani quer um dinheiro, acho que dá para negociar com valores bem mais baixos do que o Burgo estava pedindo, mas o São Paulo não consegue, gente. Não consegue fazer nada corretamente, absolutamente nada, né? E tá levando o chapéu, vejam vocês, do Coritiba, um time que veio da segunda divisão aí e que, em virtude disso, está muito problemático ainda. Não porque o Coxa é um clube problemático, mas até em virtude de ter ido para a segunda divisão, acabou vivendo alguns problemas sérios que ainda não conseguiu terminar com todos eles, não. O São Paulo está perdendo jogador para este time aí, gente. Então é um absurdo, é mais um exemplo de como as coisas estão complicadas no São Paulo. Esperamos que em algum momento isso se resolva, mas os sinais seguem a ser extremamente devastadores, né? E de que as coisas não estão caminhando muito bem no Morumbi, não. Vamos esperar que chegue aí a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro para ver se o São Paulo consegue, dentro de campo ao menos, responder um pouco e entregar um pouco de felicidade para os seus torcedores, já que os seus dirigentes
não entrega felicidade, entrega infelicidade, chateação, né? Constrangimento e outros sentimentos ali desnecessários, tá bom, gente? É isso, obrigado pra gente ficarem comigo neste vídeo aqui até o final.